e mais de 67% dos investidores alemães, por exemplo. E isso acaba, né, sendo bem negativo para os investidores brasileiros, porque eles sempre vão estar aí sob risco, né, dos altos e baixos do mercado brasileiro. Os teóricos, né, os estudiosos do mercado e de diferentes estratégias de investimento, eles divergem em muitas coisas, mas num aspecto há quase um consenso. A diversificação internacional, ou seja, a compra de ativos denominados em várias moedas, espalhados em várias jurisdições, vão oferecer, via de regra, um retorno maior em relação ao risco que você corre. Então é algo que é salutar para qualquer carteira de investimento. Mas como nós fazemos esse movimento de investir fora do Brasil? O primeiro passo é você abrir uma conta numa instituição internacional. Então, há várias instituições fora do Brasil que aceitam, né, contas de brasileiros. Eu acredito que o país mais interessante para fazer isso é os Estados Unidos, porque mais da metade de todos os ativos que são negociados no mercado são negociados em solo americano, na jurisdição americana, mesmo que sejam ativos de empresas, né, ou, enfim, de países diversos, esses ativos são negociados em solo americano. Então, através do mercado americano, você tem acesso a praticamente todos os mercados do mundo. Em outras palavras, acaba funcionando como um hub de investimentos. E é por isso que eu escolhi esse mercado para eu atuar. Não só atuar, né, como morar também. Hoje eu resido aqui nos Estados Unidos. Então, o primeiro passo é você abrir uma conta numa instituição financeira que ofereça a possibilidade de estrangeiros abrirem conta e ofereça o acesso aos diferentes mercados. É preciso que seja uma instituição sólida, é preciso que tenha um custo baixo de negociação e que ofereça, obviamente, um ótimo serviço, ótimas ferramentas. E uma das vantagens também do mercado americano é que, pelo seu tamanho, há uma lista quase infinita, né, de instituições aí que oferecem esse tipo de serviço. Claro que essa lista não é tão grande quando você fala aí em instituições que oferecem serviço para estrangeiros. Algumas requerem que você tenha o que se chama de Social Security Number, que é uma espécie de CPF aqui nos Estados Unidos. Então, se você entrar num site de uma corretora que peça o Social Security Number, você já sabe que essa corretora não abre conta para estrangeiros, só para americanos ou estrangeiros que residam, tenham alguma relação com os Estados Unidos a ponto de ter um Social Security Number. Mas nós temos várias empresas que não requerem isso e vão requerer apenas alguns documentos básicos. Um documento de identidade, como uma carteira de motorista, um RG ou um passaporte, e um comprovante de endereço. Basicamente é isso que é exigido. Você precisa preencher um formulário online. Claro que esse formulário estará em inglês. Você precisa enviar esses documentos em formato digital e usualmente você terá a abertura de conta em questão de poucos dias, às vezes até 48, 72 horas. Isso se a conta é aberta em nome de uma pessoa física. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da diferença em operar através de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Feita a abertura dessa conta, você precisa fazer o funding dessa conta, você precisa colocar recursos nessa conta. E isso pode ser feito através de uma transferência internacional que é possível fazer por uma corretora de câmbio. Há várias corretoras de câmbio no Brasil. Para fazer uma operação de câmbio, você tem que abrir um cadastro numa dessas corretoras. Funciona quase como uma conta, né? Mas é mais simples do que uma conta. Você faz um cadastro, onde você preenche os seus dados e você basicamente envia a sua declaração de imposto de renda por determinação do Banco Central do Brasil para evitar a lavagem de dinheiro. Essa corretora vai te dar um limite para você fazer envios ao exterior, dependendo, obviamente, do seu nível patrimonial e do seu nível de renda. Por exemplo, fica meio suspeito, né, uma pessoa que declara como isento no imposto de renda, abrindo uma conta no exterior e fazendo uma transferência de $1 milhão. Simplesmente não vai acontecer, porque a corretora de câmbio vai fazer esse trabalho de avaliar o seu imposto de renda e ver qual é a sua capacidade financeira de envio de recursos para o exterior, onde você será dado um limite
de transferência. E se você quiser transferir acima desse limite, você vai ter que justificar através de algum contrato de compra e venda de um imóvel, ou de ações, ou de qualquer outro bem que estaria em seu poder e você então transformou em dinheiro, ou uma renda adicional que você teve naquele ano específico, ainda não estava declarado o seu imposto de renda do ano anterior. A partir, né, da abertura da conta numa instituição estrangeira, a partir da abertura de um cadastro numa corretora de câmbio, você está pronto para fazer esta operação. Para fazer essa operação, você liga até a corretora. Tem algumas corretoras que já oferecem esse processo todo online, mas usualmente você ainda liga para a corretora e você pede uma cotação dessa moeda. Então, basicamente, você liga lá para o corretor e fala, olha, eu quero fazer uma transferência para o exterior de $10 mil. Qual é a cotação do dólar nesse momento? Então, você receberá uma proposta. E aí é importante saber como essa proposta é feita, em que base, né, se define o preço do dólar frente ao real, nesse caso, tentando comprar dólares e você vai pagar em reais. Nós temos o que se chama de negociação spot, que é onde as corretoras, instituições financeiras negociam entre si o dólar norte-americano, e esse é o valor que sai lá, né, nos terminais, nos sistemas de informação de dólar comercial ou dólar spot. E esse é o dólar base, mas você praticamente nunca conseguirá comprar no valor do dólar comercial que está sendo negociado naquele momento, naquele segundo, porque a corretora fará o seu lucro através de algo chamado spread. Então a corretora ganha dinheiro comprando esse dólar no mercado entre instituições, comprando então no atacado, vamos colocar assim, e vendendo no varejo, e vai cobrar uma diferença por isso. Essa diferença pode ir de, sei lá, 0,2%, 0,3% até mais de 10%. E é importante que você saiba que há a possibilidade de cobrar um spread muito grande ali, e é preciso então fazer aí uma cotação em várias corretoras de câmbio ou saber mais ou menos qual é um preço correto, né, de se pagar no máximo para esse spread. Para valores até $50 mil, um spread até 1,5%, 1% é aceitável. Para valores maiores, você tem aí a capacidade de conseguir spreads menores, né? E é uma questão de negociação. Então, esse é um custo importante na hora de fazer essa remessa, esse spread entre o dólar à vista, o dólar comercial, melhor colocando, e o dólar que você está pagando. Feita a negociação e fechado um preço, você transferirá esses recursos para a conta da corretora de câmbio e a corretora de câmbio fará então o SWIFT, que é uma operação internacional onde o dinheiro chegará a essa conta da instituição financeira que você abriu há pouco, às vezes no mesmo dia, se você faz o câmbio pela manhã, ou no mais tardar em 24 horas, né, um dia útil para esse dinheiro cair na sua conta usualmente. E aí você tem o dinheiro na conta da instituição internacional e você pode então fazer as operações que você quiser de maneira muito parecida com o que você faz no Brasil utilizando um home broker. Antes de falar dessas operações e como é que nós vamos buscar alternativas e quais ativos você pode operar, uma discussão sobre a natureza dessa conta. Como eu falei para você, há vantagens e desvantagens de abrir essa conta em nome de uma pessoa física. A vantagem é a facilidade. Você precisa do seu comprovante de endereço, do seu RG lá, o CNH, o passaporte, e você abre lá em seu nome e acabou. Qual é que é a desvantagem? A desvantagem, via de regra, é fiscal. Fiscal tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Do ponto de vista fiscal dos Estados Unidos, você está isento de pagar imposto de ganho de capital, seja fazendo a sua conta pessoa física ou pessoa jurídica. Mas você paga o que se chama de withholding tax, que é 30% sobre qualquer dividendo pago. Então é um dinheiro que é pego na fonte, que é retido na fonte por parte das autoridades americanas, autoridades que tributam, e você então pode até usar isso como crédito no Brasil quando você pagar o seu imposto no Brasil. Novamente, então você não paga ganho de capital e você paga 30% de withholding tax sobre dividendos. Tem um outro imposto que é o imposto de transmissão de bens em caso de falecimento do titular da conta. Nesse caso, esse imposto pode chegar em até 50% para valores que ultrapassam $60 mil aqui nos Estados Unidos, o que é um problema, via de regra. Esse problema pode ser resolvido parcialmente através da abertura de uma conta, uma conta com dois titulares, uma conta conjunta,
e essa conta se chama Joint Account with Rights of Survivorship, onde como o nome já diz, né, o titular da conta que sobreviver vai ter acesso a 100% desse capital imediatamente. Há uma discussão sobre os efeitos tributários disso do ponto de vista das autoridades americanas, mas imediatamente você tem uma certa blindagem porque você tem 2 titulares e um titular já tem acesso à conta. Para resolver esse problema, de fato, você pode operar através de uma pessoa jurídica, ou seja, você abre uma empresa num terceiro país para fins fiscais, porque se você abrir essa empresa nos Estados Unidos, você ainda precisa pagar eventualmente algum imposto aqui nos Estados Unidos. Você pode abrir então uma empresa, o que usualmente as pessoas fazem, em BVI, nas Cayman Islands, e através dessa empresa que é constituída, você abre a conta na corretora, na instituição financeira americana, e você opera então a partir de uma pessoa jurídica. A grande vantagem tributária do ponto de vista dos Estados Unidos é que você não paga, né, esse imposto de transmissão. Segunda vantagem é do ponto de vista dos tributos no Brasil, onde você não precisa recolher imposto de ganho de capital para cada operação feita. Aquela operação que você vende uma ação com lucro, você tem até 30 dias, né, até o final do mês subsequente, para recolher lá a DARF e o Carnê-Leão. No caso de uma pessoa jurídica, uma offshore, né, você só vai recolher imposto no Brasil quando essa offshore distribuir dividendos. Antes disso, não é necessário recolher imposto. Há uma discussão há algum tempo sobre o governo exigir esse recolhimento de imposto, mas já foi tentado várias vezes, nunca se conseguiu, acho que novamente não vai se conseguir fazer isso. Então é uma grande vantagem porque não há o que seria, né, o come-cotas, aí você não vai estar perdendo aí essa cobrança de imposto ao longo do tempo. Você pode reinvestir o que seria a cobrança de imposto no mercado e ter um resultado muito maior no longo prazo. Obviamente que se você distribuir esses dividendos dessa empresa, dessa pessoa jurídica, você vai ter que recolher imposto no Brasil, aquela tabela progressiva de imposto de renda. Mas se seu investimento no exterior é uma parte da sua carteira que você quer alocar para o longo prazo e não quer ficar retirando, né, com muita frequência, essa pode ser uma solução bem interessante. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que há mais trabalho para fazer essa abertura da pessoa jurídica em si, depois da própria abertura de conta da pessoa jurídica numa corretora. A corretora vai ter mais cuidado, né, em verificar se não há nenhum problema aí com essa conta, se não faz parte de nenhum esquema, né, de lavagem de dinheiro. Isso vai levar a uma demora um pouco maior para abrir essa conta, mas, né, tem as vantagens fiscais importantes. E uma outra desvantagem é o custo de manutenção dessa empresa, porque você vai ter que fazer a contabilidade dessa empresa anualmente e declarar essa contabilidade. Vai ter um custo inicial para fazer essa empresa, por volta de $2.000 a $3.000 e mais de $1.000 a $2.000 por ano para manter essa conta aberta, ou essa empresa aberta, melhor colocando. Não existe uma regra assim, uma regra final sobre o quanto, né, você precisa investir para começar a valer a pena fazer por pessoa jurídica. A gente pode falar de $200 a $300.000 no capital mínimo, mas isso pode mudar para quem gira muito. Para quem gira muito pode valer a pena mesmo com um valor menor, já que nesse caso você vai ter um ganho muito grande fiscal de não ter que pagar imposto para cada vez que você tenha um ganho de capital, além de poder, de maneira mais fácil, abater os prejuízos dos lucros ao longo desse tempo, o que é uma necessidade até para quem faz operações de day trade ou operações de prazo muito curto. Então eu preciso fazer uma avaliação específica da sua situação para ver se vale a pena operar através de uma pessoa jurídica, né? Mas, via de regra, é muito interessante para quem tem um pouco mais de volume ou para quem vai fazer operações num prazo muito curto. E ainda coloca uma camada a mais de proteção na blindagem patrimonial, né? Então, seria uma última vantagem aí para esse tipo de abertura. Então, recapitulando o que nós falamos, você abre a conta numa instituição internacional, usualmente o processo é 100% digital. Um passo anterior, se você for operar através de uma pessoa jurídica, é constituir essa empresa, e tem empresas que prestam serviço específico, né, de constituir essas empresas, essas offshores, e posteriormente abrir a conta na corretora e fazer a operação de câmbio, fazer o cadastro, né, numa empresa de câmbio no Brasil e fazer essa operação de câmbio para fazer o funding dessa conta. E a partir disso, você está com os recursos disponíveis para fazer as suas operações e você vai operar como você opera no Brasil, através de um home broker, comprando aí fundos, ETFs, ações, bonds, que são os títulos de renda fixa aqui nos Estados Unidos,
entre outros ativos, contratos futuros, opções e assim por diante. Aqui nos Estados Unidos tem basicamente dois tipos de conta, que são a conta em cash e as contas margem. De uma maneira geral, você vai abrir o que se chama margin account, que em várias corretoras e instituições recebe o nome de Reg T account, pelo nome, né, da regra que criou esse tipo de conta. O que é uma margin account? Numa margin account, você tem já automaticamente a possibilidade de operar alavancado em até 50%. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver $100 mil na conta, alocados, né, em dinheiro ou em ativos líquidos de maior qualidade, e a corretora tem aí a capacidade de definir essa regra, né, vai ter a descrição de definir essa regra, você pode operar até $200 mil e manter posições de até $200 mil, pagando pelo dinheiro que você tomou emprestado, então, da corretora para operar, uma taxa de juros muito baixa para padrões brasileiros. Um spread em relação à taxa básica de juros definida pelo Fed, que hoje está em 0. Então, em algumas corretoras você vai pagar 1%, no máximo 2% ao ano para manter uma posição de alavancagem. Se partir, né, do pressuposto do valor que você tem em conta, vai ser de 100%, ou seja, eu tenho $100 mil, posso operar $200 mil. Algumas corretoras oferecem o que se chama de portfolio margin, onde a alavancagem é ainda maior, chegando até a 5, 6 vezes o que você tem em conta. Claro que é sempre bom você ter a possibilidade de alavancar, especialmente se você usa a parte do capital que está depositado na conta com uma fração menor do seu patrimônio, né? Digamos, eu tenho $1 milhão, eu quero depositar $10 mil ali e operar $60 mil, mas eu tenho muito mais do que isso, e eu corro o risco só dessa corretora, dessa instituição financeira nos $10 mil. Mas é preciso ter muito cuidado para não usar essa alavancagem real, ou seja, eu tenho $100 mil, é tudo que eu tenho, e eu vou operar sempre alavancado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Qualquer barrigada maior do mercado gera um prejuízo gigantesco até a perda de todo o patrimônio. Então, muito cuidado para não exagerar aí na alavancagem. Falando em segurança das instituições financeiras, há um seguro, né? Se oferece no Brasil a possibilidade aí, né, de ter um seguro de até R$250 mil por CPF por conta em instituições financeiras do Fundo Garantidor de Crédito. Há também uma espécie de Fundo Garantidor de Crédito aqui nos Estados Unidos que garante aí a sua conta até R$250 mil para quebra de instituições. Esse seguro, né, no entanto, não cobre fraudes, operações fraudulentas, opera só quebra de corretora que não esteja relacionada aí a alguma fraude. Mas na prática, o sistema em si ele é muito seguro. Mesmo durante a crise de 2008, quando a gente teve uma série de quebra de corretoras e outras instituições em série, ninguém ficou a ver navios, né? Ninguém ficou aí com uma perda. As instituições se organizaram, os reguladores americanos, para consolidar o mercado. Então, um banco comprou a carteira de outro, uma corretora comprou a carteira de outra corretora para não prejudicar os clientes finais. E no final, os seguros não tiveram que ser acionados na maior parte dos casos. Então, você tem aí um seguro de $250 mil ou mais, dependendo da corretora, a oferta de seguros adicionais. Mas se a gente trabalha com instituições de ponta que são too big to fail, né, são muito grandes para quebrar, é mais difícil passar por algum problema nesse sentido, e há esse seguro por banco, né, que está depositado esses recursos. Algumas corretoras oferecem inclusive um programa onde para manter esse limite de $250 mil, deposita esses valores em bancos diferentes para você estar coberto, então, em mais de $250 mil naquela corretora, né? A custódia é feita em vários bancos diferentes. Então, há muitas corretoras menores que fazem essa estratégia para deixar o seu cliente mais tranquilo. E é assim, então, que nós podemos dar o primeiro passo para fazer alocações no exterior. Nas próximas aulas, nós vamos falar exatamente sobre como é que vai ser essa rotina de acompanhar o mercado, quais são os ativos que nós podemos operar e como é que nós vamos fazer isso, baseando-se na estratégia apresentada no nosso último módulo, melhor colocando. Te vejo nas próximas aulas. Vamos continuar aqui o nosso treinamento, hoje falando de um outro estúdio, que basicamente é a minha estação de trading, a minha estação de trabalho, porque nós vamos tentar buscar aqui uma apresentação mais direta ao ponto em relação ao dia a dia de um trader, de um investidor, para acompanhar, investir, atuar no mercado
global. Então nós já vimos aqui os passos que são necessários para você abrir uma conta numa instituição internacional, para você enviar recursos, a possibilidade de ser uma conta pessoa física ou pessoa jurídica. E agora nós vamos falar especificamente sobre a parte, né, de investir aquele recurso que você trouxe. E aí tem uma série de ferramentas que eu vou apresentar diretamente aqui da minha estação de trading para facilitar a sua vida e poder identificar, né, operar, acompanhar, interagir com o mercado internacional. Uma das primeiras dificuldades que podem surgir para muitos traders ou investidores internacionais é uma certa confusão pelo tamanho do mercado, pela quantidade de alternativas que estão disponíveis para fazer essas alocações. Então é muito importante trabalhar com ferramentas que organizem esse certo caos, né? Porque nós temos milhares e milhares de ativos, milhares e milhares de bonds, milhares e milhares de veículos de investimento. É preciso então organizar para não se perder no meio dessa quantidade gigantesca de alternativas. Lembrando que não são apenas ativos americanos que são negociados aqui no mercado americano, mas também ativos e derivativos do mundo inteiro. E isso aumenta ainda mais a quantidade, né, de veículos disponíveis para você, o que é muito bom, porque com mais alternativas nós podemos buscar sempre uma seleção melhor, porém é preciso melhorar ainda mais a sua organização para fazer as suas operações. Um site muito interessante que eu recomendo, é um site inclusive gratuito, mas que oferece a opção paga para uma série de features adicionais, é o Finviz, finviz.com, que você pode ver aí na sua tela. Uma forma fácil, né, de entender o mercado americano, especialmente no que diz respeito às ações disponíveis, é o Screener, que oferece aqui a possibilidade, como o nome já diz, de você selecionar ativos. Tem aqui uma outra ferramenta bem interessante, que são os Maps. Os Maps apresentam as ações negociadas por diferentes filtros, por diferentes critérios, com variação para o dia, para a semana, para o mês, para volume acima da média. E esse aqui é o mapa do S&P 500. O S&P 500 são as 500 ações, grosso modo, mais negociadas aqui nos Estados Unidos. Cada quadrado aqui representa a capitalização de mercado, ou seja, quanto maior esse retângulo, maior é a capitalização de mercado. Salta aos olhos já o tamanho da capitalização de Apple, de Amazon, de Microsoft e de Google. E também aqui nós temos uma divisão por setor e subsetor. Então nós temos o setor de tecnologia, o setor financeiro, o setor de healthcare, o setor de comunicações, o setor de consumo, o setor de consumo cíclico ou setor de consumo que não é tão cíclico, ações industriais, utilities e basic materials, energia e real estate. E nós temos os subsetores ali dentro. E aí eu posso ver esse mapa pintado pela variação do dia, onde fica mais verde as variações positivas e fica mais vermelho as variações mais negativas, ou por uma série de outros critérios, como por exemplo o volume relativo. Volume relativo diz respeito ao volume de negociação naquele dia em relação a uma média dos últimos 20 períodos. Tecnicamente falando, o volume é importante para demonstrar que algo importante está acontecendo naquele papel específico. Então eu sempre quero dar uma olhada para ver quais papéis estão com volume acima da média, porque eles podem estar apresentando alguma oportunidade de trades dentro daqueles setups que já conversamos. Também podemos identificar aqui o preço por P, né, que seria o preço por earnings, por lucro. Em português, o PL. Quanto mais baixo o PL, em tese, mais barato esse papel. Quanto mais alto o PL, em tese, mais caro. A gente pode ver aqui que um PL da Tesla está em 102, o PL ainda futuro, né? O PL projetado para frente, não o PL atual, que sugere um papel que está com preço bem alto por este fundamento, por essa métrica. Claro que há uma expectativa talvez de crescimento mais acelerado do papel, ou da empresa, melhor colocando, o que traria esse PL para valores
menores. Mas aqui então em vermelho seriam os papéis mais caros e em verde, quanto mais verde, os papéis mais baratos. Por exemplo, uma empresa aqui de telecomunicação que é a Verizon, que é uma empresa líder de mercado em oferta de serviços de telefonia móvel, está com um PL relativamente baixo, né? Um PL de mais ou menos 10. AT&T, por exemplo, está com um PL de 8,7, que em tese é um PL baixo. A ação estaria por essa métrica então barata. Mas nós sabemos que o PL não é a única métrica que nós devemos avaliar. Nós podemos ver essa performance por dia, por semana, por ano, né? Year to date é 2021, do ano atual que a gente está acompanhando. A gente vê os papéis que subiram mais no ano e eventualmente os que caíram no ano. A gente pode ver que o Google, por exemplo, teve uma performance explosiva, né, de 56% no ano. Pfizer 30%, enquanto a Apple subiu bem menos, 9%. Né? A Amazon 1,96%. Além disso, nós podemos escolher aqui um mapa do S&P 500, que é o índice análogo ao Ibovespa aqui nos Estados Unidos, né? O principal benchmark utilizado para avaliar a performance do mercado de ações. Nós podemos ver as ações que são negociadas através das ADRs, né? American Depositary Receipts, que são recibos de negociação de ações, então são empresas do mundo inteiro que têm suas ações negociadas aqui nos Estados Unidos. Podemos ver que uma das mais negociadas é a TSM, ou pelo menos que tem a maior capitalização de mercado, que produz chips lá em Taiwan. A Alibaba também tem uma grande capitalização de mercado. Temos as ações brasileiras também sendo negociadas aqui, né? As ADRs brasileiras, tem até um número grande de ADRs brasileiras negociadas aqui nos Estados Unidos. Nós temos a tela completa de mais de 10 mil papéis que são listados em bolsa. Então, como é que funciona essa questão da listagem? Basicamente, nós temos as duas principais bolsas, né? A NYSE e a Nasdaq. E para uma empresa ser listada nessa bolsa, ela tem que preencher certos pré-requisitos. Tempo mínimo de negociação no mercado, um volume mínimo de negociação, um resultado apresentado, né, de X receita. Enfim, tem uma série de critérios que cada bolsa vai definir para poder listar essas ações que seriam como se fosse um selo, entre aspas, de qualidade. Então nós temos as ações listadas e as ações não listadas. Diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos não há apenas uma bolsa e não há apenas um sistema de negociação. Então há a bolsa, ou no caso as duas principais bolsas, há outras bolsas menores, mas o que importa mesmo são a NYSE e a Nasdaq, e há dezenas de sistemas de negociação, como se fossem bolsas que rodam em paralelo, oferecendo a oportunidade de você comprar ou vender ações nesse sistema de negociação. Você não precisa se preocupar muito quando você está operando, porque a corretora vai oferecer uma ordem lá, uma boleta, né, onde você pode simplesmente colocar no automático e ele vai buscar a melhor oferta de compra ou a melhor oferta de venda para aquele papel, para aquele mercado que você quer atuar, olhando as ofertas de compra e venda de todos os sistemas. E as ações que não são listadas são chamadas de ações pink sheet, porque no passado essas ações eram negociadas com uma boleta rosa. Então as ações pink sheet são aquelas que podem ser negociadas, você pode comprar através do seu home broker, seria quase como um mercado de balcão no Brasil, mas elas não são necessariamente listadas em bolsa. E se nós levarmos em consideração as ações pink sheet, nós temos mais de 20 mil ações disponíveis no mercado americano para atuar. É óbvio que essas ações pink sheet, elas usualmente, né, oferecem um nível de risco maior, porque não são listadas justamente ou porque a empresa não preenche os critérios mínimos que as bolsas exigem, ou seja, são empresas ou muito novas que estão sendo negociadas, né, há pouco tempo, ou são empresas que estão passando por dificuldade, que foram deslistadas, que estão passando por recuperação judicial, né, análogo à recuperação judicial no Brasil e assim por diante. Então, se você for operar uma pink sheet, muito cuidado, porque ela oferece um nível maior de risco. E ainda tem a categorização das penny stocks, que usualmente são pink sheets ou não, que são negociadas abaixo de $1. E usualmente uma ação que é negociada abaixo de $1 é uma ação que ou
né, é desconhecida, uma empresa que está iniciando suas atividades, ou uma empresa que passa por dificuldades ou passou por muitas dificuldades, está em recuperação ou já quebrou, assim por diante, né? Então, muito cuidado com as penny stocks. Mas observem a quantidade, né, de papéis que nós temos aqui à disposição para nós fazermos aí um eventual screening em achar oportunidades. Veja o tamanho de papéis aqui de biotecnologia, por exemplo, né, no setor ou subsetor de biotecnologia dentro de healthcare. E tem um outro quadro importante que mais ou menos define, né, o mercado americano hoje para você poder diversificar a sua carteira com poucas operações, que são aí os ETFs, fundos negociados em bolsa. Nós temos esses ETFs que podem ser definidos pelos índices. Então tem um ETF, por exemplo, que vai representar o S&P 500, ou um ETF que vai representar Nasdaq, ou um ETF que vai representar Dow Jones. São os 3 grandes índices. Nós temos os ETFs alavancados, que oferecem a oportunidade de você fazer uma alocação e esperar o dobro de retorno em relação ao índice específico. Nós temos os ETFs inversos, o dobro ou o triplo, né, que representam uma estratégia de venda, ou seja, se eu acredito que o Nasdaq, né, o índice Nasdaq cairá aí nos próximos dias ou semanas, eu posso comprar o SQQQ, que é o Nasdaq inverso, ou seja, se o Nasdaq cair, eu ganho dinheiro nessa proporção de 1 para 1. Já o QQQ em si é o ETF de Nasdaq, ou seja, se o Triple Q subir, quer dizer que o Nasdaq está subindo e a proporção é de 1 para 1. Eu posso identificar aqui ETFs de setores e subsetores específicos. Ainda tenho ETFs que vão seguir estratégias de crescimento. Lembra que a gente estava falando lá na aula sobre tipos de ação, que tem ações de empresas que estão crescendo ou de empresas que já estão estabelecidas, né, e tem então um valor. Então eu posso escolher aqui entre ETFs de empresas que estão crescendo ou que têm valor, de mid ou small caps. Eu tenho ETFs até mesmo de volatilidade, se eu acredito que a volatilidade vai subir ou vai cair. Eu tenho ETFs internacionais que representam mercados emergentes ou mercados envolvidos, ou ainda países específicos de diferentes regiões. Por exemplo, o maior ETF de China é o FXI. Eu tenho ETFs de renda fixa, né? Então essa renda fixa pode ser uma renda fixa corporativa. LQD, por exemplo, são ativos, são bonds de menor risco de crédito, ou JNQ de junk bonds, apesar do nome assim ser bem depreciativo, não são necessariamente lixo, são empresas que têm um nível de risco um pouco maior. E nós temos ETFs de renda fixa de ativos emitidos pelo Tesouro Americano, além de ETFs que envolvem commodities, como por exemplo aqui GLD, que é o principal ETF de ouro, ou de outras commodities. Então o universo hoje de ETFs é um universo extremamente grande. Nós podemos inclusive falar um pouquinho sobre ETFs para deixar esse conhecimento um pouco mais consolidado. Queria fazer agora. Quais são as vantagens do ETF em relação a um fundo mútuo? Basicamente eu tenho liquidez no intraday, eu posso comprar e vender no minuto que eu quiser. Num fundo mútuo eu usualmente peço, né, para fazer o resgate de uma cota. Pode demorar de 1 ou até mesmo meses, né, de um dia a meses para fazer esse resgate. A gestão desses ETFs oferece uma taxa de administração usualmente menor. Há uma transparência, muitos desses ETFs divulgam as suas carteiras em tempo real. Eventualmente pode haver uma vantagem tributária por investir em ETFs, e é um ótimo instrumento não só de investimento, mas também de trade. Coisa que nos fundos mútuos é mais difícil, você tradear um fundo mútuo até pela janela de alocação e de resgate. Como desvantagem, eventualmente num ETF eu vou pagar corretagem, vou pagar uma corretagem para fazer uma entrada e uma saída, coisa que eventualmente não existe, né, nos fundos mútuos. Nós temos spreads eventualmente maiores nos ETFs, especialmente aqueles que têm ativos em sua carteira menos líquidos. Pode haver uma diferença entre o valor que eu estou negociando esse ETF lá na bolsa e o NAV, né, o Net Asset Value, que seria o patrimônio líquido deste fundo negociado em bolsa. E muitas vezes, ou
não muitas vezes, eventualmente, né, poucas vezes, raramente, melhor colocando, pode acontecer de uma iliquidez nos ativos negociados nesse ETF prejudicar o valor dessa cota. Por exemplo, um tempo atrás houve lá uma revolução no Egito. Nessa revolução caiu o governo e colocaram lá um feriado bancário que fechou o sistema financeiro por 2 ou 3 semanas. O ETF de ações do Egito ficou negociando aqui no mercado americano, mas sem referência desses ativos negociados lá na Bolsa do Egito. E aí nós tivemos um grande desconto desse ETF em relação ao preço desses ativos, né? Então, eventualmente pode haver alguma liquidez ou volatilidade grande dependendo da carteira, né, da composição da carteira desses ETFs. Como é que você vai escolher ETFs? Bom, na situação, né, de você já definir as classes de ativo que você quer alocar, você vai identificar no primeiro momento o benchmark, ou seja, se eu definir que eu quero alocar meus recursos em títulos do governo americano um pouco mais longos, né, de mais de 10 anos ou mais de 20 anos, eu tenho que identificar um benchmark e um ETF que vai seguir aquele benchmark específico. Eu também vou olhar o expense ratio. O que é o expense ratio? É basicamente o custo de gestão deste ETF. Eu vou avaliar ao longo do tempo se esse ETF de fato está seguindo o benchmark que ele se propôs a seguir. E eu quero, via de regra, operar ETFs que sejam mais líquidos, né? Então, como é que funciona o ETF para você aprender na prática? Como é que é a mágica do ETF? Num fundo mútuo, para fazer a comparação, você coloca o seu dinheiro, deposita lá na conta do fundo, esse gestor do fundo vai investir esses recursos conforme a política definida lá no prospecto, vai alocar nos ativos específicos, isso vai gerar retornos que vai produzir aí um aumento do valor da cota. E quando você quer sacar, você então faz o saque pelo valor dessa cota. No ETF funciona diferente. Há duas figuras muito importantes aqui no ETF. Eu tenho um ETF provider, que basicamente é o gestor daquele fundo, e eu tenho o que se chama de participante autorizado, que não deixa de ser um arbitrador, que vai fazer a intermediação entre o fundo e o mercado. Então, digamos que você tenha lá um ETF de índice. Vamos falar aqui o índice Russell 2000, né, de small caps. E por algum motivo de liquidez, nós temos aí muita venda, né, nesse ETF, e o preço desse ETF em relação ao preço de patrimônio desse ETF está menor. Em outras palavras, esse ETF está sendo negociado no mercado a um desconto. Isso pode acontecer, né, justamente pela questão aí de fluxos mais rápidos, seja de venda, seja de compra. No caso de muita venda, pode ser que o valor da cota negociada lá em bolsa está abaixo do valor patrimonial desse ETF. Em outras palavras, se nós pegássemos esse ETF, desmanchássemos ele e vendêssemos os pedacinhos, as ações que compõem esse ETF valeria mais do que ele está sendo negociado em bolsa, né, a sua cota. Então, basicamente, nesse caso, há a oportunidade de uma arbitragem. O que esse participante autorizado faz? Esse participante autorizado compra esses ETFs no mercado, remete esse ETF para o ETF provider, para o gestor. Esse ETF provider vai então desmanchar a cota daquele ETF e retornar para o participante autorizado as ações, né? E esse participante autorizado, então, vai vender no mercado essas ações. Quando esse participante autorizado faz isso, que não deixa de ser um market maker, ele vai, ao comprar ETF, aumentar o valor do ETF e, ao vender os papéis, diminuir o valor desses papéis. Ou seja, ele vai equilibrar o valor do ETF para um valor de fato patrimonial lá no mercado. E a todo momento essa arbitragem está sendo feita. E isso gera, né, uma tendência do preço negociado em bolsa ser mais ou menos o preço do valor patrimonial desse ETF. Pode acontecer o contrário, né? Uma pressão de compra fazer com que este ETF seja negociado a um prêmio. E aí, nesse caso, o participante autorizado vai fazer o processo inverso. Vai comprar os papéis que compõem uma cota desse ETF, vai mandar para o gestor vai empacotar isso no ETF,
vai mandar para o participante autorizado que vai vender no mercado para novamente equalizar esse preço. Esse processo é feito em milésimos de segundo, é um processo automático. É óbvio que existem mercados que não são muito líquidos e que há um spread natural, até pela falta de liquidez, que vai gerar um prêmio sistêmico, né, que vai permanecer na negociação desse ETF, ou um desconto sistêmico desse ETF em bolsa, né? É importante notar isso. Mas este é o mecanismo que faz com que os ETFs tenham um valor de mercado, né, parecido com o seu valor patrimonial, e nós tenhamos a criação de cotas desse ETF de maneira quase que automática, ou a destruição de cotas quando há uma pressão vendedora, diminuindo aí o patrimônio sob gestão desse ETF, né, ETF Provider. É assim que funciona este mercado. Quais são os riscos que envolvem o investimento com ETFs? Basicamente, eu preciso avaliar o risco de mercado, ou seja, a variação de preço natural que o mercado vai fazer em qualquer ETF, porque esse ETF vai ser composto de ativos que vão variar de preço ao longo do tempo. Como é que esse ETF segue um benchmark? Por exemplo, digamos que eu tenho um ETF que queira seguir o S&P 500. Uma das formas de fazer esse ETF, eu como gestor, né, fazer esse ETF e seguir o S&P 500, é comprar as 500 ações que fazem parte desse índice nas proporções que fazem parte desse índice. Uma outra forma é fazer isso por amostragem, ou seja, ao invés de usar 500 papéis, eu posso usar 100 papéis. E aí eu vou ter uma aproximação dessa variação que não vai ser tão exata. E aí, em momentos mais agudos, né, de variações mais agudas, nós vamos ter aí uma variação um pouco diferente entre o ETF e o seu benchmark. Então eu tenho que saber, eu tenho que entender qual é que é a estratégia deste ETF para alcançar lá o objetivo, né, de seguir o benchmark, para saber exatamente qual o problema que eu terei caso o mercado faça um movimento mais agudo. Eventualmente, esse ETF vai seguir esse benchmark por outras estruturas mais complexas. Vou te dar um exemplo. Eventualmente, ao invés de comprar as ações que fazem parte do S&P 500, seja todas elas, ou seja uma amostra, esse gestor vai comprar o que se chama de nota estruturada. Uma nota estruturada pode ser uma nota emitida por um banco X que promete pagar a variação do S&P para a gestora do ETF. E nesse caso específico, qual vai ser o risco desse ETF? Ora, o risco vai ser o risco de crédito desse banco, porque se esse banco quebrar, ele não vai poder pagar essa variação. Então você tem que ler o prospecto desse ETF, os documentos que envolvem a criação e a gestão desse ETF, para saber exatamente o que tem ali dentro, para entender qual o risco que você está correndo. Há o risco também do fechamento do ETF. E isso pode acontecer especialmente em ETFs que vão perdendo a liquidez, vão perdendo, né, o seu AUM, na gestora desse ETF, né, o Asset Under Management. Então você tem que ter cuidado, eventualmente, para alocar recursos em ETFs que estão morrendo, ETFs que estão ficando mais fracos porque podem ser fechados. E alguns ETFs que colocam no seu prospecto, nas suas regras de funcionamento, que vai haver uma taxa de fechamento caso a gestora defina pelo fechamento do ETF. Então é bom sempre dar uma olhada nos documentos de constituição deste ETF. E aqui nós temos algumas classes de ativos que nós seguimos com ETFs. Equities, que são as ações, Fixed Income, né, renda fixa, Commodities, Real Estate, que são imóveis, Currency, que são moedas, Alternatives, que são ETFs que não se categorizam aqui, né, em ativos que vão colocar em carteira nesses outros ativos, e os ETFs que são alavancados ou inversos, como nós colocamos. Nos ETFs de commodities, é importante identificar aqueles que são compostos pela commodity, né, física, como por exemplo o ouro, e outros, como petróleo, que vão seguir futuro. Ou melhor colocando, né, vai se buscar seguir a variação daquela commodity alvo através da estrutura de futuros, que sempre vai envolver alguma taxa de carrego ou algum spread maior, ou seja, manter ETFs de commodities na carteira por um prazo maior vai envolver um custo maior do que outros tipos de commodities. E a gente ainda tem os ETFs alavancados, que são ETFs que prometem entregar uma variação de um benchmark vezes 2 ou vezes 3. Ou vezes menos 2 ou menos 3. Em outras palavras, se eu tenho um ETF alavancado de Nasdaq 3 vezes, isso significa que se o índice Nasdaq subir 1%,
e esse ETF for alavancado 3 vezes, esse índice vai subir 3%. Obviamente que se o Ibovespa, nesse caso, né, melhor colocando o índice Nasdaq, cair 1%, esse ETF vai cair 3%. Mas aí há um aspecto interessante que você precisa saber. Essa variação de 3% ou 3 vezes, usualmente vai envolver a promessa, né, de seguir essa alavancagem por um dia. Ou seja, para dar um exemplo, né, num ETF vezes 2 ou menos 2, se o índice benchmark subir 10%, esse ETF perde 20% num primeiro dia. Agora, no dia seguinte, se esse ETF cair 10%, se melhor colocando o benchmark cair 10%, o ETF ganha 16%, porque é com base só no dia anterior e não no início desse processo. Em outras palavras, os ETFs alavancados, eles não são feitos para você manter posições de longo prazo. Tanto que eles vão prometer esses 2 ou 3 vezes, ou menos 2 ou menos 3 vezes de resultado para cada dia em relação a esse benchmark. E 2, como são ETFs montados por estruturas complexas, usando índices e utilizando opções, eles vão oferecer também uma taxa de carrego maior, né? Então, alguns cuidados que vocês têm que ter aí utilizando ETF. Aqui nós temos o exemplo de uma carteira simples que pode ser montada com, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ETFs que envolvem aí alocação em ações, small, mid e large caps, que envolve alocação em países desenvolvidos, em emerging markets, em bonds, né? Corporate bonds, investment grade, em treasuries, em bonds que são corrigidos pela inflação, que são os TIPS aqui nos Estados Unidos, REITs, que são fundos imobiliários, e ainda commodities. Então aqui está um exemplo, né, de montagem de uma carteira com apenas 10 ativos que vai envolver centenas de ativos dentro dessa mesma carteira, né? Então, um dos objetivos é justamente você facilitar a sua gestão e a sua diversificação de patrimônio, utilizando aí poucos ETFs para fazer essa diversificação, ok? E aqui nós podemos então ter um mapa, né, de todos esses ETFs que nós podemos acompanhar para colocar na nossa carteira. Só para vocês terem uma ideia de como americano. Voltando aqui para o mercado de ações, como é que eu posso fazer um screening de ativos que eu posso operar dia após dia? Aqui nesse screening, eu posso basicamente utilizar vários critérios de liquidez, de volume, de capitalização de mercado, de fundamentos e de análise técnica para identificar papéis que estejam se enquadrando no critério que eu queira. Por exemplo, eu quero aqui ver de todos os papéis quais são os papéis que têm a maior capitalização de mercado. E eu vou ter uma lista ordenada por capitalização de mercado. A gente vai ver que a Apple é a empresa americana que tem a maior capitalização de mercado. 2,4 trilhões de dólares. Vou colocar aqui um zoom para você ver melhor esses dados. Ok? Eu posso identificar sinais dentro daquele modelo de rompimento, de correção em tendências de alta que eu apresentei para você há algum tempo atrás aqui, né, no módulo anterior. Então, digamos que eu queira papéis que tenham pelo menos 2 bilhões de dólares de valor de mercado. Eu quero papéis que tenham pelo menos 100 mil ações negociadas por dia. E eu quero papéis que estejam fazendo um volume fora do normal. Unusual volume. Um sinal aqui que eu posso utilizar para fazer o screening. E eu vou ter uma lista, né, de papéis que estão se enquadrando nesses critérios, e eu posso olhar o gráfico desses papéis que estão se enquadrando nesses critérios. E aí eu tenho, por exemplo, código U de Unity Software, uma empresa que tem 30,5 bilhões de dólares em valor de mercado. Fazendo essa primeira avaliação, esse primeiro filtro, eu posso usar a ferramenta de análise técnica, que é a TradingView, para justamente filtrar aí, olhar melhor esse gráfico. E eu posso fazer isso, né? Então, coloco o código U
e identifico que este papel está fazendo basicamente um setup 1. É um papel que está já fazendo uma sequência de topos e fundos ascendentes. Está inclusive rompendo o topo anterior depois de fazer impulso e correção, ou impulso e correção mais curtinho. Está com a média de 21 acima da média de 50 já, apesar da média de 200 ainda estar aqui numa posição não ideal, né? Ideal que a média de 200 estivesse aqui por baixo. E está rompendo essa resistência com um volume bem acima da média, né? Provavelmente esse papel apresentou resultado hoje. Basicamente, ontem apresentou o second quarter. Usualmente esse tipo de movimento acontece após a apresentação de resultado. Mas do ponto de vista técnico, que a gente tem o rompimento. A única coisa que me incomoda um pouco para fazer essa entrada é que o papel está esticado em relação à distância para a média de 21 períodos, né? Essa distância está em 32 e o limite seria 30. Então, este papel aqui está ainda na margem, né? Poderia oferecer uma entrada com um stop mais longo, ou seja, uma posição mais curta. Uma entrada agora perto desse fechamento, um stop talvez abaixo de um fundo anterior que está em 107. Então eu tenho 13 dólares aqui de distância em relação a um stop, ou 14, né, se eu colocar o stop abaixo dessa mínima. Eu posso pegar essa distância entre um preço de entrada e esse stop, que dá basicamente 13 pontos ou 14 pontos, e projetar para cima, para ter aí um alvo de realização parcial caso o mercado continue essa tendência de alta. Uma possibilidade aqui seria fazer o que eu chamo de entrada parcial. Eu faço o cálculo de quanto eu posso entrar nesse trade e ao invés de fazer essa entrada com todo o capital que eu poderia, eu pego a metade e faço a entrada da metade. E aí eu guardo a outra metade para entrar caso o mercado faça o que nós chamamos de pullback, para vir a testar a zona rompida agora como um suporte, né? Essa seria a possibilidade de fazer uma segunda entrada, ou seja, eu parcelar as minhas entradas assim como eu parcelo as minhas saídas, né? Essa é uma possibilidade para você operar com um pouco mais de tranquilidade. E aí eu posso colocar aqui numa lista de papéis que eu estou acompanhando para efetivamente decidir depois em quais papéis que eu irei, né, alocar os meus recursos, fazer trades. Então eu coloco aqui na lista e posso ver a lista depois. Eu quero ver outros papéis que estão com volume acima da média para ver se algum se enquadra ou num setup 1 de rompimento ou num setup 2 de correção até uma zona de suporte, né? Então deixa eu ver se tem mais algum papel desses que poderia estar se enquadrando. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um papel que eu não compraria, porque ele está rompendo um topo anterior, mas ele está rompendo um topo anterior depois de vários dias de alta. Então ele está sobrecomprado. Eu posso até colocar ele na minha lista de acompanhamento para eventualmente buscar numa correção intermediária até um suporte, né, dessa congestãozinha, desse topo anterior, uma entrada por um setup 2, mas no momento o rompimento está muito esticado e eu não quero operar rompimentos esticados, né? Vamos ver se tem algum outro papel aqui. Esse foi um papel que eu vendi há alguns dias. Da mesma maneira que eu tenho setup de rompimento para cima, eu também tenho setup de rompimento para baixo, né? Usando aqui o TradingView para olhar melhor. Então eu faço aqui a colocação do meu suporte. O mercado fez impulso, correção e perdeu nesse dia aqui, né? Então nesse dia aqui eu tenho rompimento. Então nesse dia aqui eu faço a minha venda a descoberto. Eu vou lá na corretora, faço uma venda automaticamente. Aqui nos Estados Unidos não preciso fazer mais nada. Ele aluga esse papel automático para mim. Eu vou pagar uma taxa de aluguel ao ano pelos dias que eu fiquei alugado. E aí o mercado faz esse candle de baixa caindo mais de 10% em relação a ontem, que já tinha caído bastante, né? Em relação ao meu preço de entrada, que foi 31. E aqui ficaria o stop. Percebam que as médias todas estavam inclinadas para baixo. Eu fiz impulso, correção, impulso, e o mercado não estava sobrevendido. Estava no limite ali, né, do sobrevendido. Estava ali com uma distância menor do que 30% em relação à média de 21 períodos. Então aqui uma demonstração
de um trade que eu fiz alguns dias atrás. Em relação a volume fora do normal, não tenho mais nenhum papel que se enquadre. Eu posso ver novas máximas. E nova máxima é um papel que está rompendo alguma resistência, fazendo máximas maiores do que as últimas 52 semanas, com um volume. Eu quero um volume 1,5, uma vez e meia a média dos últimos 20 dias. Né? E eu posso ver uma lista de dois papéis que estão, de duas páginas de papéis que estão fazendo rompimentos históricos. Né? Uma que chama a minha atenção aqui é Chesapeake, CHK, um papel que está testando uma zona de resistência após fazer impulso, correção, impulso, mas sem ter rompido. Né? Não conseguiu romper, está testando, então ainda não confirmou este rompimento. Vamos ver se tem algum outro papel que fez esse impulso, correção, impulso. GMS, um papel de baixa capitalização de mercado, que está interessante. Por que está interessante? Porque fez impulso, rompimento e impulso, rompendo uma resistência com as médias inclinadas para cima, sugerindo a continuação dessa tendência de alta. Se eu olhar para um prazo maior, aqui à esquerda do gráfico, eu não vou ver resistências pelo caminho. Esse papel está no que eu chamo de uma máxima histórica, ou seja, é um papel que está em franca tendência de alta e que está sugerindo continuar essa tendência por mais tempo. Contra o senso comum, eu quero operar sempre papéis que estão ficando cada vez mais caros, enquanto eu quero ficar de fora de papéis que estão ficando cada vez mais baratos. Usualmente as pessoas dizem, não, eu quero comprar barato e vender caro. Não, eu quero vender caro para vender mais caro ainda e quero vender barato para vender mais barato ainda. Né? E esse papel, então, entraria aqui na minha lista de interessantes. Da mesma maneira que eu procuro por papéis que estão fazendo máximas históricas, eu posso procurar por papéis que estão fazendo mínimas históricas, dentro daquele setup, né, de impulso, correção e impulso. Então eu vou ver se tem algum papel que está fazendo isso e que já não esteja esticado, vendo rapidamente aqui uma série de papéis que estão fazendo novas mínimas. Né? E até agora não estou achando nenhum papel desses. Talvez esse papel aqui, GOCO, é um papel que está rompendo um fundo anterior, apesar de já estar valendo poucos dólares. Eu não gosto de vender papéis de descoberta que estejam valendo pouquíssimos dólares, mas enfim, é um papel que está rompendo um fundo anterior, pode estar interessante. E o POSH, que esse já está valendo um pouquinho mais, está rompendo, né, um fundo anterior e fez aqui um impulso, uma correção, impulso, se bem que o rompimento aconteceu ontem, então já seria um rompimento meio atrasado e já está variando 15% hoje, né? Então esse papel já está um pouco esticado por uma entrada exatamente agora, mas eu vou colocar aqui na lista de papéis que eu quero acompanhar, porque são papéis que podem ficar interessantes se fizer, por exemplo, um pullback testando esse patamar aqui agora como resistência. E dos outros papéis que eu estou acompanhando, eu posso dar uma olhada, né? O que eles estão fazendo hoje, se eles fizeram alguma coisa que pode se enquadrar em algum setup. Bom, esse papel aqui fez um impulso e está fazendo uma correção, mas ainda não testou esse suporte mais forte. É um papel que pode ficar interessante. Esse foi um papel que a entrada foi dada neste rompimento aqui por um setup 1. Esse papel foi dado uma primeira entrada neste rompimento aqui e uma segunda entrada neste rompimento aqui. Esse papel eu estou acompanhando porque eu queria avaliar esse teste de resistência aqui, mas não chegou a romper. Eu sempre estou de olho aqui no dólar frente ao real. Esse é um papel que eu estou de olho num setup 2, porque ele rompeu com força uma zona de resistência e agora está testando essa mesma zona de resistência como um suporte. Também tem uma LTA sugerindo enquadramento no setup 2, né? Que poderia usar essa sombra inferior e esse gap, inclusive, como um stop para essa operação. Então esse papel aqui está bem interessante para uma eventual entrada de setup 2 dentro do modelo da forma que eu atuo. Além dos papéis, das ações e dos ETFs, há também os futuros. Os futuros são instrumentos não de posição de investimento, mas são mais instrumentos de trade. E nós vamos ver aqui os principais futuros operados nos Estados Unidos são o Dow Jones, o S&P, Nasdaq e Russell, que são os índices. Ainda tem o índice japonês, que é o Nikkei, o Eurostoxx e o DAX, que são índices europeus, o VIX, que é uma medida de volatilidade do mercado. Aí eu tenho combustíveis, eu tenho metais,
Eu tenho commodities agrícolas, que são várias. Eu tenho futuros de treasuries de 30, 10, 5 e 2 anos, e eu tenho futuros de moedas. Então todos esses mercados podem ser operados através de futuros que têm uma altíssima liquidez, né? E esses são os principais mercados que nós vamos atuar aqui nos Estados Unidos.